história de hoje eu vou contar a história da filha que roubou a própria mãe. Logo quando Hogwarts começou, no vídeo anterior, você sabe que nós tínhamos a Ravenna, que no futuro se tornou a fundadora da casa Corvinal. Só que o que eu não contei naquele vídeo é que provavelmente quando Hogwarts foi construída, a Ravenna ela acabou tendo uma filha. Filha essa que ela acabou dando o nome de Helena. Sobre o pai, provavelmente ele morreu muito cedo, até porque a gente não conhece nada dele e provavelmente a filha foi criada pela mãe. E obviamente sendo filha da grande fundadora da Casa Corvinal, é óbvio que ela sempre viveu na sombra da mãe. Isso irritava ela, porque ela era sempre considerada a filha da fundadora. Todo mundo só conhecia ela por ser filha da mãe. Isso acabou crescendo uma inveja nela. E foi assim, os tempos foram passando, até que ela foi selecionada para Corvinal pela sua própria mãe. Até porque na época, os próprios fundadores selecionavam os alunos, não existia chapéu seletor. E o que aconteceu foi o seguinte: quando ela foi selecionada para casa, ela acabou conhecendo um outro garoto amigo da Sonserina. E esse garoto, eles, digamos assim, tinham amor por ela, mas não era correspondido. De qualquer forma, o tempo foi se passando e a sua mãe acabou criando o diadema. Esse diadema tornava quem usasse muito mais poderoso, muito mais inteligente. Na verdade, era mais inteligente. E o que aconteceu foi o seguinte: por ela ter esse diadema muito mais poderoso, ela já era adulta, ela decidiu que ela iria roubar esse diadema para se tornar muito mais poderosa, e assim as pessoas conheceriam somente o nome de Helena e não o nome da mãe dela. No relato oficial, no dia que o Salazar Slytherin brigou com o Roderick Gryffindor, o criador da Sonserina no vídeo anterior, provavelmente nesse dia a Helena aproveitou a confusão e foi lá no quarto da mãe, deixou uma carta e roubou o diadema. E me fugiu para muito longe. Havia 3 fundadores em Hogwarts. E foi provavelmente nessa época que criou o chapéu seletor, até porque Salazar não selecionava mais. E aí aconteceu foi o seguinte: no mesmo dia que a Rowena perdeu o amigo dela, que tinha ajudado a criar Hogwarts, também perdeu a sua filha. Isso fez com que ela se entristecesse muito. E ela acabou se reservando, se fechando dos outros fundadores. Tanto que ela não contou sobre a fuga da filha e nem do diadema. E assim ela começou a ficar cada vez mais doente e definhando na doença, enquanto ela nem sabia onde a sua filha estava. E o tempo se passou e obviamente o amigo da Sonserina, que já era adulto também, os dois já eram adultos nessa época, ele foi visitar ela para saber como é que estava a filha e tal. E eles acabam tendo esse diálogo. Olá, senhora? Oh, minha querida Lu, como você está? Melhor do que a senhora. Onde está sua filha? Meu querido, eu queria saber agora a resposta dessa pergunta. Ela deixou essa carta e fugiu com meu diadema. Eu perdi minha filha por causa da fama que eu gerei nela. Eu nunca lhe peço a canção da morte. E tudo que eu queria era ver minha filha mais uma vez. Minha querida mãe, a partir de hoje, as pessoas lembrarão do nome de Helena. E o seu nome, queridinha, será esquecido. Eu roubei seu tesouro, seu diadema. Vou para o norte, onde eu criarei o meu império. Adeus, mamãe. Ela fez isso. E a senhora ainda quer vê-la? Você sempre foi. Você sempre foi apaixonado por ela. Vá atrás dela. Eu sei que você não a fará nenhum mal.
Diga que ela volte para casa. Volte a ver sua mãe. Diga que eu a amo. Então, o antigo amigo continua procurando por um longo tempo, até que finalmente eles se encontram. Helena, ao ver de longe seu amigo de infância, imagina o porquê que ele estava lá, e ela pega o seu diadema que ela tinha roubado e coloca dentro de uma árvore. Eu espero que vocês guardem muito bem essa informação, porque daqui a alguns vídeos isso vai ser muito importante. Mas voltando para a história, quando eles finalmente se encontram, ele começa a falar que sua mãe sentia muita saudade e que estava prestes a morrer. Porém, Helena achava que aquilo era um truque. Então ela não se deixou convencer. Eles começaram a brigar. E quando o amigo quis dar um susto nela, ele pegou sua espada para dar um falso golpe. Só que como o movimento de Helena foi inesperado, ele acabou sem querer acertando seus órgãos fatais. Algo assim, um movimento fatal. Sendo assim, ela não se feriu o suficiente para morrer na hora, mas também não se feriu um pouco ao ponto de poder sobreviver. Sendo assim, ela ficou agonizando por alguns minutos, enquanto culpava o seu amigo pela sua morte. E por ter meritado a morte, ela se tornou um fantasma. Que, para quem não sabe, o mundo bruxo teme muita morte. E na hora de passar para essa vida, acontece algo de errado. Ele não consegue deixar de viver, mas também não consegue morrer. Ele fica numa frágil imitação da vida. Sendo assim, após ver que ele tinha matado a sua amada, ele decide pegar a espada e tirá-la de seu corpo. Ele deita sobre ela e enfia a faca entre ambos, unindo seus corpos. E assim, ele também não feriu o suficiente para morrer. E mesmo cometendo suicídio, ele acabou se tornando fantasma. Após Helena ver que tinha se tornado fantasma, ela decide voltar para sua mãe, já que não tinha mais nada para perder. Assim, mãe e filha se reencontram, mas a mãe não fica feliz. Ela vê o destino ruim que sua filha tinha tomado. Logo depois ela morre. E diferente dos personagens da maioria dos personagens dessa história, a mãe de Helena não virou fantasma. Sendo assim, após a morte de sua mãe, Helena decidiu vagar pelos castelos de Hogwarts por toda a eternidade, já que a partir do momento que você vira fantasma, você não tem como morrer de novo. Você já morreu e ao mesmo tempo você não conseguiu partir e você também não consegue voltar à vida. Já o amigo de infância, ele vê de longe sua amiga indo para o castelo para ver sua mãe. E amando ela, ele decide segui-la. E quando ela resolve ficar no palácio, no castelo onde sua mãe ajudara a construir, ele decide ficar para junto dela. Sendo assim, um ou outro seria uma só assombração, porque Helena seria assombrada pelo cara que a matou, e ele, também conhecido como Barão Sangrento, seria atormentado pelo amor não correspondido de Helena. E foi assim que essa história linda de amor começou. E nunca vai ter fim. Afinal, Helena continuará assombrando o salão da casa Corvinal, o salão da casa da sua mãe, e a qual ela pertenceu, e o Barão Sangrento continuará assombrando os alunos novos da Grifinória. Mas uma coisa que ninguém sabe é que esses não são os únicos fantasmas das casas. Porque apesar de o de Sonserina e de Corvinal terem se conhecido, os fantasmas-chefes que decidiram, ex-alunos de Hogwarts, decidiram se juntar a esses outros fantasmas para assombrar suas respectivas casas. Esses dois eram Gordo e Gorducho. Eu devo ter falado errado, mas está aparecendo aí na tela. E o outro era o Nick Casa Sem Cabeça.
E a história de como esses dois morreram foi tragicamente triste. Quase tanto quanto essa história. Mas infelizmente não dá tempo mais. Eu deixo essa história para o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e até a próxima.